Eu sou pescador em uma cidadezinha no interior, entre o Amazonas e o Pará, onde o silêncio do rio e o canto das aves são as únicas companhias nas noites sem lua. A vida aqui é simples, mas quem vive à margem do rio sabe que a tranquilidade da natureza esconde segredos que ninguém ousa questionar. Era uma pescaria noturna. Eu e o Zé, meu parceiro de sempre, nos preparamos para a jornada. Zé era o tipo de homem calado, daqueles que têm o olhar profundo e uma presença que impõe respeito. Ninguém sabia muito sobre ele e, por isso, os boatos sempre rondavam. Mas, como todo pescador, eu não me metia nas histórias dos outros. Cada um com seus mistérios. A noite estava quente, o céu carregado de nuvens, e o cheiro da mata misturado com a umidade do rio deixava tudo no ar com uma sensação estranha. O Zé já estava concentrado, com sua vara pronta e a linha lançada, enquanto eu arrumava as minhas coisas. O silêncio era pesado, como se o próprio rio estivesse esperando algo. Ficamos horas ali, esperando o peixe morder, mas o que aconteceu naquela noite foi muito além de qualquer pesca. Eu já estava começando a sentir um desconforto crescente, como se algo estivesse fora de lugar. O barulho da mata, normalmente suave, parecia agora mais intenso, como se algo estivesse se movendo rapidamente entre as árvores. Então, foi quando ouvimos. Não um animal, não um barulho comum da floresta. Era o som de passos pesados quebrando galhos secos. Olhei para Zé, mas ele parecia alheio, completamente imerso em sua pescaria. Eu, no entanto, sentia que algo não estava certo. O barulho se aproximou e, com a tensão no corpo, decidi olhar na direção do som. Entre a escuridão da mata, vi uma figura se movendo. Uma mulher, nua, com os olhos vendados, sendo puxada por dois homens. Os capatazes, era claro. Eles estavam arrastando a mulher, que parecia em um estado de transe, sem reagir, como se soubesse que não havia escape. A cena me congelou. Os homens eram grandes e fortes, e os passos deles eram pesados, sem pressa, como se estivessem fazendo aquilo há muito tempo. A mulher estava completamente entregue àquela situação, como se fosse parte de um destino que ela já aceitara. Eu fiquei ali, no barco, assistindo a tudo em silêncio, sem coragem para me mexer. O rio, normalmente calmante, agora parecia estar me sufocando. Zé não olhou para a mata, não fez nenhum movimento. Continuou pescando como se nada estivesse acontecendo. "Deixa isso para lá", ele disse em voz baixa, sem olhar para mim. "Isso não é da nossa conta." A mulher e os capatazes desapareceram na escuridão da mata, e o silêncio voltou, mas o medo que sentia só aumentava. Eu queria fazer algo, mas algo em mim dizia que mexer naquilo seria um erro do qual não haveria volta. Eu sabia que aquela cena não era algo isolado, mas parte de algo maior, algo sujo que acontecia ali, naquelas águas e nas sombras da floresta. Quando voltamos à cidade, a notícia do desaparecimento da mulher começou a correr rápido. Ninguém sabia ao certo de onde ela vinha, mas todos falavam dela. Uns diziam que era uma forasteira, outros falavam de um relacionamento complicado, mas nada estava claro. Eu sabia o que tinha visto, mas não queria falar sobre aquilo. Zé também não se meteu em boato nenhum, e todos seguiram em frente como se nada tivesse acontecido. Mas, dias depois, algo me fez ver a realidade de forma mais cruel. No casamento de um fazendeiro local, lá estava ela, a mesma mulher que havia sido arrastada pela mata, nua e vendada. Agora, ela estava ao lado do fazendeiro, sorrindo timidamente, com um vestido branco simples. Mas o que mais me chamou a atenção foi o olhar dela. Vazio, como se tivesse sido apagada, como se tivesse se resignado àquela vida. O fazendeiro a tratava com um sorriso de satisfação, mas havia algo possessivo no jeito como ele a olhava. Era como se ela fosse parte de um negócio que foi fechado, algo tão escuro quanto as águas do rio. E ali, no meio daquela festa, Zé olhou para mim, com aquele olhar frio e tranquilo. Ele não disse nada, mas o sorriso que ele deu dizia tudo. "Eu te avisei", ele disse, como se fosse algo simples, como se tudo fizesse parte do jogo. E eu,
Com o estômago revirado e a alma pesada, soube naquele momento que aquela mulher não era a primeira nem seria a última. O rio, a mata, a cidade, todos eles estavam envolvidos naquele jogo imundo. E nós, pescadores, éramos apenas espectadores de algo que nunca deveríamos ter visto. A noite caiu novamente e o silêncio da floresta e do rio parecia mais denso do que nunca. Eu e Zé voltamos para o barco e a pescaria seguiu, mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. Eu já sabia que há coisas que não devemos questionar. E aquela mulher agora casada com aquele fazendeiro era a prova de que, em alguns lugares, a vida é comprada e vendida como qualquer mercadoria. E no rio, onde todos pensam que estão seguros, o silêncio é apenas uma máscara para o que realmente acontece nas sombras. O céu estava encoberto, mas isso não era novidade. No litoral, o tempo pode mudar em questão de minutos e aprender a conviver com essa imprevisibilidade é parte da vida de qualquer pescador. Meu barco era pequeno, nada que pudesse enfrentar o mar aberto por longas distâncias, mas suficiente para me sustentar. A necessidade de trazer comida para casa não permitia que eu escolhesse as condições ideais. Ao sair da costa, senti o vento ficando mais forte. As ondas estavam maiores do que o habitual, mas não alarmantes. Enquanto ajustava as redes, um som distante chamou minha atenção. Um trovão baixo, abafado, vindo do horizonte. Olhei para o céu e vi as nuvens se acumulando, escuras e pesadas. Algo dentro de mim dizia que eu deveria voltar, mas eu não podia. Não havia outra chance naquele dia, e a despensa em casa estava quase vazia. Continuei. O motor roncava baixo, enquanto eu seguia para uma área mais afastada, onde sabia que poderia encontrar peixes em abundância. Lancei as redes, observando-as desaparecerem sob as ondas inquietas. O movimento repetitivo de puxar e soltar as cordas era quase hipnótico. A concentração era essencial, mas havia um peso no ar, como se o próprio mar estivesse me alertando. De repente, o primeiro relâmpago cortou o céu. Não era uma simples tempestade. Era uma força brutal, selvagem, que parecia querer devorar tudo ao redor. O vento rugia, empurrando meu barco de um lado para o outro, e as ondas cresciam a cada minuto. Em pouco tempo, a chuva veio em torrentes, reduzindo minha visão a poucos metros à frente. Tentei puxar as redes de volta, mas o barco oscilava violentamente e minhas mãos escorregavam nas cordas encharcadas. Foi então que eu o vi. Entre o caos das ondas e os relâmpagos que iluminavam o mar, uma figura se destacou no horizonte. Parecia impossível. Um homem, ou algo que lembrava um homem, estava de pé sobre as águas revoltas. Não se movia, não parecia lutar contra a tempestade. Era como se fosse parte dela. Minha mente lutava para compreender o que estava vendo. Estava alucinando? O medo me tomou como um golpe no peito. A figura parecia estar me encarando, embora eu não conseguisse distinguir seus traços. Era alta, envolta em um manto negro que flutuava ao redor, indiferente à chuva e ao vento. Tentei desviar o olhar, mas algo em mim não permitia. Era como se eu estivesse preso, enfeitiçado por aquela presença. Um calafrio percorreu minha espinha quando percebi que as ondas pareciam empurrar meu barco na direção dele. Tentei ligar o motor, mas ele engasgava, impotente contra a força do mar. As ondas batiam contra o casco, jogando-me de um lado para o outro. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava controlar o leme, mas parecia inútil. A figura estava cada vez mais perto. Quando a distância entre nós diminuiu, percebi algo aterrorizante. Seu rosto não tinha feições. Era liso, como uma máscara negra, brilhando com a luz dos relâmpagos. De repente, uma voz ecoou na minha mente. Não era um som comum, mas algo profundo, que parecia surgir do próprio oceano. "Por que você veio aqui?" a voz perguntou. Não havia raiva, apenas um tom grave e inquisitivo. Eu não consegui responder. Meu corpo estava congelado, incapaz de reagir. O barco continuava a ser arrastado em direção àquela coisa,
e eu sentia que estava à beira de algo muito maior do que uma tempestade. Quando a figura estendeu a mão, meu instinto finalmente reagiu. Com um grito, me joguei para trás, caindo sobre o motor. A dor na minha costela foi suficiente para me trazer de volta à realidade. Virei a chave do motor mais uma vez e, para minha surpresa, ele voltou à vida com um rugido estrondoso. Sem pensar, acelerei ao máximo, ignorando as ondas que ameaçavam virar o barco. A figura continuava ali, imóvel, mas a distância entre nós começou a aumentar. O retorno para a costa foi uma batalha contra o mar e contra mim mesmo. Cada onda parecia querer me engolir, e cada rajada de vento jogava o barco de lado. Quando finalmente avistei as luzes da vila, meu corpo estava exausto e minhas mãos, feridas pelas cordas e pelo esforço, tremiam incontrolavelmente. Assim que pisei em terra firme, caí de joelhos. Olhei para o mar, agora oculto pela escuridão, e senti uma mistura de alívio e terror. Não contei a ninguém o que vi. Quem acreditaria? Até hoje, evito voltar àquela área de pesca. Mas em noites de tempestade, quando o vento sopra forte e o trovão ecoa, lembro-me daquela figura e da sensação de estar diante de algo que nunca deveria ser visto. O mar estava calmo naquela noite, e o som do motor do barco era o único ruído que rompia o silêncio absoluto. As estrelas estavam encobertas por uma fina camada de névoa, tornando a escuridão mais densa. Pescar à noite era um hábito que eu cultivava desde jovem. Sempre preferi a tranquilidade do escuro às multidões e ao calor do dia. Minha esposa, no entanto, nunca gostou disso. Ela dizia que o mar de noite tinha um jeito de engolir as pessoas sem deixar rastro. Eu ria dessas superstições. Sempre achei que ela dizia essas coisas por medo. Mas naquela noite, comecei a me perguntar se talvez ela estivesse certa. Tudo parecia rotineiro. Lancei as redes em um ponto que eu conhecia bem, uma área generosa que já havia me rendido boas pescas no passado. O trabalho é meticuloso e quase automático. Verificar as cordas, ajustar os pesos, observar o tempo. A cada passo, minha mente divagava, mas meus músculos agiam sozinhos, guiados por anos de experiência. O cheiro salgado da água misturava-se ao ar frio que entrava pelos meus pulmões. Sentia-me em paz, como se estivesse no controle de tudo ao meu redor. Depois de algum tempo, comecei a puxar a rede de volta. O processo é sempre o mesmo: sentir a tensão, calcular o peso, ajustar o ritmo. Mas naquela noite, algo estava errado. A rede estava pesada demais. Primeiro, pensei que poderia ter apanhado um cardume maior do que o habitual. Era um pensamento animador, ainda que improvável. Continuei puxando com mais força, o barco balouçando levemente com meu movimento. A tensão na corda aumentava e meu coração batia mais rápido. Quando a rede finalmente rompeu a superfície da água, a expectativa se transformou em horror. Entre os peixes que se debatiam, havia algo que não deveria estar ali. Um rosto humano emergiu das profundezas. Inchado, pálido, com os olhos arregalados em uma expressão de terror congelada. Por um instante pensei que era um pesadelo. Meu corpo paralisou, minha mente tentando processar o que estava diante de mim. Aquele corpo estava preso à rede, envolvido nas malhas, como se tivesse sido capturado pelo mar e guardado lá por dias, talvez semanas. O cheiro começou a se espalhar rapidamente. Era um odor doce e apodrecido, que fez meu estômago revirar. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava decidir o que fazer. Não havia manual para algo assim. Cada solução que surgia na minha mente parecia pior do que a anterior. Comecei a examinar o corpo com mais atenção, embora o medo quase me paralisasse. A pele estava esverdeada, as unhas parcialmente soltas e um cordão vermelho envolvia o pescoço como uma corda fina. Seria um crime? Um acidente? Perguntas uniam na minha cabeça. Ao me aproximar mais, notei algo ainda mais perturbador. Havia tatuagens no braço do homem, mas estavam desbotadas, quase apagadas, como se o tempo tivesse roubado parte de sua identidade. Fiquei ali, congelado, tentando decifrar aquelas marcas sem significado claro.
Finalmente peguei uma faca e comecei a cortar a rede. Meu coração parecia prestes a explodir. A cada movimento, eu olhava para aquele rosto como se esperasse que ele piscasse ou falasse. Quando o último fio foi cortado, o corpo escorregou de volta para a água com um som surdo, desaparecendo nas profundezas. Fiquei ali, parado, encarando a água negra, incapaz de mover um músculo sequer. O que eu deveria fazer? Denunciar? Mas a quem? Como explicar que havia um morto no mar? Liguei o motor, mas minhas mãos ainda tremiam ao tocar os controles. Durante o trajeto de volta, não consegui afastar a sensação de que algo me observava. O barulho das ondas parecia mais alto, quase como sussurros. Cada reflexo na água me fazia olhar por cima do ombro. Ao chegar à costa, deixei o barco e fui direto para casa. Minha esposa estava acordada, sentada na cozinha, e me olhou com preocupação. "Você está bem?" ela perguntou. Havia um tom de medo na voz dela que eu nunca tinha ouvido antes. Balancei a cabeça, incapaz de falar. Naquela noite, não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, via aquele rosto, aqueles olhos arregalados. Comecei a evitar o mar por um tempo, mas as contas não paravam de chegar. Eventualmente, voltei ao barco, mas algo havia mudado. Cada vez que lanço as redes, um calafrio percorre minha espinha. Fico imaginando o que mais pode estar escondido lá embaixo, esperando para ser descoberto. O mar, percebi, não é apenas vasto. Ele é faminto. Meses depois, ouvi rumores na vila. Um pescador mais velho comentou sobre desaparecimentos recentes, sobre corpos que nunca foram encontrados. Tentei ignorar, mas as palavras dele ficaram comigo. "O mar não devolve tudo que tira", ele disse com um olhar vazio. Agora, cada vez que vejo o horizonte, sinto que ele me chama, como se quisesse algo de mim, algo que ainda não sei se posso dar.